Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de circuitos elétricos, né? Hoje a gente vai estar falando sobre uma condição lógica, né? No caso a condição lógica e no caso esse é o circuito básico que a gente vai estar justamente analisando, né? Então o que acontece? A condição E ela representa uma lógica que é muito comum em sistemas elétricos, né? Ou seja, em circuitos elétricos, né? Então o que é que a gente tem aqui de representação nesse circuito, né? Você deve observar aqui que a gente tem duas chaves, né? De acionamento, né? E1 e E2. Essas duas chaves elas têm como base justamente a alimentação da bobina K1, né? Então, quando houver o fechamento de E1 e o fechamento de E2, a gente vai ter a alimentação da bobina K1. Consequentemente, o contato da bobina K1, que aqui está aberto, ele vai fechar, né, magneticamente, né, já que ele vai estar sendo alimentado por uma corrente. E quando esse contato fechar, ele vai abrir caminho aqui para que a corrente venha alimentar a saída, né, a saída aqui A indicada, né. Então, com os dois contatos fechados, a saída A vai estar alimentada e, consequentemente, energizada, né. Então, essa lógica aí, ela para funcionar, a gente vai ter que ter justamente os dois contatos fechados, né? Ou seja, se a gente tiver só o fechamento de E1, a gente não tem a passagem aqui da corrente por E2, né? Você observa aqui que está aberto. Do mesmo caso que se a gente tiver só o fechamento de E2, também não vai ter a passagem de corrente aqui para o K1. A gente precisa ter o fechamento dos dois, ou seja, as duas botoeiras têm que estar acionadas para que o K1 ele venha a fechar o seu contato com base na bobina de alimentação, né? Então, se a gente for observar aqui na tabela verdade, se a gente tiver E1 aberto e E2 aberto, a gente vai ter condição de saída 0 para A, ou seja, uma condição falsa, ou seja, A não vai estar ativado. Se a gente tiver condição de saída E1 falsa e E2 verdadeira, também continua com a saída A desativada, né, ou desenergizada. Se a gente tiver a saída E1 ativada e E2 desativada, mesma situação, ou seja, continua falsa a saída A. E a gente só tem condição verdadeira, né? Ou seja, a saída energizada quando tanto E1 quanto E2 estiverem ativadas, né? Então aqui a saída vai estar ok, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas análises de circuitos elétricos, né? Hoje a gente vai estar verificando a condição da lógica OR. E aí nesse caso, essa condição ela tem como base o seguinte esquema, né, onde a gente tem E1 e E2, né, como elementos para alimentação da bobina K1, né, tanto E1 como E2 normalmente aberto, né. Então nesse caso aqui, se a gente tiver o fechamento do contato E1, observa que a gente vai ter passagem de corrente para alimentar a bobina K1, né. Então nesse caso aqui, alimentando a bobina K1, ela vai estar fechando seu contato auxiliar, né. Fechando o contato auxiliar, ela vai justamente estar energizando a saída A, né. Então se E1 tiver fechado, a gente vai ter alimentação aí para a bobina K1. Se acontecer a mesma situação com E2, ou seja, E2 fechar o seu contato, a mesma situação vai ocorrer com a alimentação da bobina K1, né. Então a bobina vai ser energizada, consequentemente seu contato ficará fechado e a alimentação, né, a saída A, ela vai também estar alimentada, né. Então também é condição verdadeira. Se acontecer o caso das duas estiverem fechados os seus contatos, né, ou seja, as duas botoeiras estiverem acionadas, também a gente vai ter alimentação aqui em K1, né, ou seja, a corrente também vai estar chegando aqui e nesse caso fechando o contato de K1 e alimentando a saída, né, do sistema, né? Então nesse caso aí também condição verdadeira. O único caso que não é condição verdadeira é quando os dois contatos estão abertos, né? Então a gente não tem passagem de corrente para K1. Se a gente for observar a tabela verdade, né, ou seja, E1 é desativado e E2 desativado, né? A condição de saída A é falsa, né? Ou seja, não tem alimentação. Se E1 tiver desativado e E2 tiver ok, a gente vai ter condição de saída verdadeira para A, né? Ou seja, vai ter passagem de corrente. O mesmo acontece se
a gente tiver uma situação inversa, né? Ou seja, fechar E1 e E2 aberto, a gente também vai ter condição de saída verdadeira. E se os dois estiverem ativados, mesma situação. A gente vai ter passagem de corrente para a bobina K1 e o fechamento do seu contato auxiliar, né? Então, a gente vai ter a saída energizada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando conhecimento à parte de circuitos elétricos, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a condição lógica tipo não, né? Essa condição aqui ela é bem comum aí nos circuitos elétricos, né? Onde, se a gente for observar o sistema aqui em funcionamento, né? Ou seja, quando ele for energizado, né? A gente tiver alimentação nas linhas, né? Tanto de entrada como a linha de saída, né? Tiver já tudo ok, o sistema em sua condição natural ele já faz com que a saída A ela esteja ativada. Por quê? O contato normal da bobina K1 ele é um contato fechado, né? Então o sistema, quando ele é energizado, a saída A ela já está em condição verdadeira, né? Então observa que o contato ele já está fechado, né? Então quando a gente faz a alimentação do E aqui, né? Ou seja, aciona a botoeira, fecha o contato e alimenta a bobina de K1, ou seja, o contato que estiver aberto fecha, o que estiver fechado abre. Então, nesse caso aqui, como ele está fechado, ele vai abrir, né? Então, quando esse contato abrir, a gente vai deixar de estar energizada a saída A, né? Então, por isso que ele é chamado de contato tipo não. E nesse caso, a condição lógica só funciona quando o sistema ele está desativado, né? Ou seja, a gente não tem acionamento na botoeira E, né? Então, se a gente não tiver acionamento na botoeira E, vai ser condição verdadeira para a saída A, né? Então, nesse caso aí, a saída ela vai estar ok. Se a gente tiver acionamento na botoeira E, então a condição de saída é falsa, né? Ou seja, a gente não vai ter energia, né? A saída A não vai estar energizada, né? Então, é dessa forma que funciona a sequência lógica tipo não, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar mostrando mais uma lógica de circuito, né? Então nesse caso aí o circuito E não. Esse circuito aí também que é bem comum aí nos sistemas elétricos, né? Esse circuito, ele, se for comparado ao circuito E, né? Ele tem como diferença justamente que a condição inicial do sistema, ele já começa com o sistema energizado, né? Então por isso que ele é do tipo E não. Então ele tem essa condição aqui de entrada com os dois contatos abertos, né, das botoeiras E1 e E2, né, semelhante ao contato E o contato da bobina K1 ele já é normalmente fechado, né? Então por isso que aí é uma junção das duas condições. Então nesse caso aqui, quando o sistema ele é alimentado, ele já está com a saída ativada, né? Ou seja, a saída já vai estar ativada. O sistema foi energizado, a saída já vai estar ativada. Então, se a gente fechar o contato E1, a saída ainda permanece ativada. Se a gente fechar só o E2, a saída também permanece ativada. E para a saída desativar, a gente precisa fechar os dois contatos, porque aí a gente vai estar alimentando a bobina K1 e, consequentemente, o contato que estava fechado ele vai abrir. Então ele abrindo, aí a condição de saída vai ser nula, né? Ou seja, vai desenergizar a saída A. Então se a gente for observar a tabela verdade, observa que para as três condições iniciais ela é verdadeira, ou seja, as duas botoeiras desativadas ou uma respectiva botoeira, uma ativada e outra desativada, né? Somente quando as duas estiverem ativadas é que a saída ela vai ser falsa, ou seja, ela não vai estar energizada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí da parte de elétrica, né? Agora analisando um circuito com a condição lógica ou não. Essa condição lógica ela tem como base justamente um circuito onde vai trazer uma condição do tipo OU, né? E o sistema de contato da bobina K1 ele já é normalmente fechado, né? Então nesse caso aqui, se a gente tiver o fechamento do contato E1, a gente já vai ter a alimentação da bobina K1 e consequentemente o contato que ele é normalmente fechado ele vai
abrir, né? Então ele abrindo, ele vai estar desativando aí a saída A. E nesse caso, a mesma situação acontece com E2. Ou seja, se você tiver o fechamento da saída ou da botoeira E2, você vai alimentar a bobina K1, consequentemente alimentando a bobina K1 vai abrir o contato, que é normalmente fechado também, desativando aí a saída. E a mesma situação ocorre se for os dois, né? Ou seja, se você fechar os dois contatos, a condição de saída também vai ser nula. O único jeito da saída ser válida é na condição inicial, ou seja, nenhum elemento estando ativado. Então aqui na tabela verdade, se a gente for observar, somente quando as duas botoeiras estiverem desativadas que a saída vai ser verdadeira, né? Qualquer outro caso, né, as saídas serão falsas, né? Ou seja, a gente não vai ter sistema energizado na saída. Tanto se E1 estiver ativado, como se E2 estiver ativado, ou se os dois estiverem ativados, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às análises de circuitos elétricos, né? Agora a gente vai estar vendo uma lógica do tipo ou exclusivo, né? Ou também conhecida como Shor, né? E aí nesse caso essa lógica ela visa justamente o intertravamento, né? De condições de comutação dos contatos, né? Bom, vamos analisar aqui o circuito. O que é que a gente tem aqui de representação? Se você for observar, contato E1 aberto, contato E2 fechado, né? Então aqui ligados, né? E esses contatos eles possuem aqui um segmento também em paralelo para a alimentação aqui de K1, né? Então, se você observar o E1 que está aberto, ele tem uma condição de intertravamento fechado, o E2 que está fechado, um intertravamento aqui aberto, né? Então, a saída aqui K1 ela também é normalmente aberta. Então, se a gente for analisar, na condição que ela está aqui, atual, E1 aberto e E2 fechado, a gente não tem passagem de corrente para K1. Então, se a gente fechar o contato E1, que é esse contato aqui, o que é que vai acontecer? Fechou E1, a gente vai ter justamente a abertura do contato auxiliar aqui ao lado de E1, né? Então, se a gente fechar tanto E1 como E2, a gente vai ter passagem de corrente elétrica para a bobina K1, né? Então, quando a corrente chegar aqui na bobina K1, o contato auxiliar dela que está aberto, ele vai fechar, né? Então, basicamente, o que isso significa, né? Se a gente tiver entrada E1 nula e E2 nula, a gente não vai ter saída para não vai ter alimentação para saída, né? Ou seja, a saída ela vai ser nula. Se a gente tiver alimentação em E1, né? Ou seja, se a gente tiver alimentação em E1, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer justamente a ligação cruzada desse sistema, né? Então, quando a gente tiver essa ligação cruzada do sistema, esse contato auxiliar ele vai estar fechado, fazendo com que tenha alimentação de K1. Em resumo, o que é que significa esse contato aqui do tipo Shor, né? Ou seja, ou você vai ter acionamento por uma botoeira ou pela outra, apenas de forma exclusiva, né? Ou seja, você não vai ter condição de fechar o contato se as duas botoeiras elas estiverem ativadas ao mesmo tempo ou se elas estiverem desativadas. Então, como o próprio nome diz que é exclusivo, ou seja, ou vai ser exclusivo de E1 ou de E2. Por quê? Quando a gente tiver o fechamento de contato de um, a gente vai ter a abertura do outro, né? Então, para a gente ter o fechamento da passagem da corrente, né? Então, justamente, quem vai estar dando sinal ou vai ser a botoeira E1 ou a botoeira E2, né? Ou seja, justamente com base nos intertravamentos que ocorrem do sistema, né? Então, esses intertravamentos eles levam em consideração justamente essa condição, né? Se a gente tiver o fechamento aqui de E1, a gente vai ter aí a condição de passagem, né? Já natural aqui para o contato K1. Se a gente tiver o fechamento de E2, se a gente tiver o fechamento de E2,
o que é que vai acontecer? O contato dele, como é normalmente fechado, ele vai fechar esse contato auxiliar, e esse contato auxiliar ele vai fazer com que tenha a saída. Agora, se a gente tiver o fechamento de um ou de outro, ele vai acabar gerando uma condição nula. Exemplo, se a gente tiver aqui o fechamento de E1 ao mesmo tempo de E2, a gente vai estar cortando, né, a saída dele por causa dessa questão do intertravamento, né? Então, ou você vai ter o acionamento de um ou de outro, né? Se você tiver o fechamento de um e de outro, ele vai, ao mesmo tempo, ele vai não vai estar permitindo a passagem de corrente para K1. Por isso esse nome aí, tipo exclusivo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!